Nestes exercícios sobre isometrias, começo por um muito simples, de saída de um exame nacional, onde temos aqui esta placa, o símbolo de uma placa dos lavados, no Parque das Nações. E com base nesta figura foram construídas quatro opções, dizendo que apenas numa delas, esta reta R é um eixo de simetria. Antes de mais, deixem-me só salientar o seguinte. Esta figura tem uma característica muito interessante, que tem simetria de rotação. Porque se eu rodar meia volta, ela fica exatamente como estava. Eu posso fazer assim, aqui onde estas duas cabeças se intersetam, eu posso rodar com esse centro e a figura mantém-se inalterada. Dizemos então que esta figura tem uma simetria de rotação e também tem uma simetria de reflexão central. Porque se eu considerar novamente aquele centro, este ponto é transformado naquele, este ponto é transformado naquele e todos os outros pontos são transformados no reflexo, não relativamente a um eixo, mas relativamente a um ponto. Então, em qual destas é que há uma simetria, um eixo de simetria? Esta reta é um eixo de simetria. Reparemos, vamos tentar ver. Por exemplo, nesta primeira, para ser um eixo de simetria, estão a ver este laço na cabeça, teria de estar aqui. E não está. Portanto, esta não vai ser. O mesmo acontece com esta. Este laço, que está aqui perto do suposto eixo de simetria, teria de estar também aqui. E não está. Aqui também é a mesma coisa. Este deveria estar ali. Portanto, a opção correta é esta. Temos aqui este laço abaixo da cabeça, este laço acima da cabeça. Então, a opção correta é esta. Em todas as outras opções, nós temos, não há uma reflexão, mas sim uma translação. Reparem que temos aqui a figura, faço uma translação e vem aqui para cima desta. O mesmo acontece com esta. Temos assim, esta figura original. Não, esta figura original. Fazemos uma translação e vem exatamente para cima desta. Nesta já é ao contrário. Começa com esta. Esta aqui até nem dá. Não dá. Esta seria preciso fazer esta aqui tem uma reflexão. Esta figura foi, no fundo, refletida. E não. Sim, esta de facto não dá. É refletido, é igual a esta rodada. Portanto, em todas as outras é a opção A, opção B. Em todas as outras temos translação. Ora bem, continuando para esta, temos uma circunferência e um octógono. E queremos rodar 135 graus este triângulo aqui. Óbvio. Comecemos por notar que um ângulo giro tem 360 graus. E vamos então dividir por 8, que dá 45 graus. Portanto, cada um destes arcos, aqui, corresponde a 45 graus. Então, quando eu rodo este 45 graus, o A vem para o H e o B vem para o A. Mas como rodar 135 graus no sentido contrário aos ponteiros do relógio? Ou seja, assim. Assim é mais e assim é menos. Como é que eu faço agora para saber quanto é que é o 135 graus? Posso fazer por tentativas, 45 mais 45 mais 45, mas de uma forma mais direta e mais madura, no sentido de ser típico de um aluno de terceiro ciclo, é fazer a divisão. Então o A vai dar, por assim dizer, 3 saltos, vem para o F, o B dá 3 saltos, vai para o Q e o O fica inalterado. Então o A vai para o F, o B
vai para o 1, 2, 3 para o G e o O fica no próprio sítio. Então, não dá FGO, não está essa opção, mas está o GOF. GOF. Que é este aqui. De facto, deu 3 saltos. Tem 2 no meio, mas deu, na verdade, 3 passos. Continuando. Temos aqui mais algumas questões, agora sobre translação. Qual é a imagem do ponto G pela translação associada ao vetor 1/3 de AD? Atenção que 1/3 de AD é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, mas o comprimento vai ser 1/3. Então, isto aqui é igual a AB. No fundo, estão a pedir-nos a translação associada ao vetor AB do ponto G. Isto é nada mais, nada menos do que G mais AB. Então, para onde é que vai o ponto G se eu lhe aplicar o AB? O AB é dar isto. Para a direita, por assim dizer. Se olharmos para a figura assim, é dar para a direita. Não é para o F, de facto. Mas gosto sempre de chamar a atenção para a importância de conseguirmos identificar um vetor igual ao AB, mas que tenha o lado de origem em G. E F que dá F. A vantagem de escrever isto tudo e não apenas F é que, se me enganar, claro que no exame nacional não se coloca isso, é ou escreve certo ou escreve errado. Normalmente são esses os critérios. Mas, numa pergunta destas, poderá haver pontuação para algum passo intermédio que esteja, ou algum raciocínio correto que esteja feito aqui pelo meio. Qual é o objeto cuja imagem, pela translação associada ao vetor ED, o vetor é este, ED, é o quadrado BCFG. BCFG. Percebi-me, entretanto, que este em vez do H, devia estar aqui um F. Senão isto não vai dar certo. Então, de onde é, atenção, que não é para onde é que vai este quadrado. É de onde é que veio este quadrado, segundo este vetor, para ir parar ali. Claramente é aqui. Né? Então, a opção correta vai ser o GFKJ. No fundo, eu vou escrever aqui assim. Nós partimos do ponto J, vamos para o ponto G. Basicamente, devemos pensar ao contrário. Onde é que eu tive de vir para ir parar ao ponto F? Com o vetor ED. Tive de partir do ponto K. Para ir parar ao ponto B, tive de partir de onde? Tive de partir do ponto G. E para ir parar ao ponto C, tive de partir do ponto F. Ok? Então aqui o GFKJ. Continuando, temos aqui um exercício de escolha múltipla. O padrão de azulejo foi inspirado num desenho de uma tábua babilónica de argila do segundo milénio antes de Cristo, e qual dos referidos não pode ser construído com 3 destes azulejos. Bem, aqui é importante perceber que um azulejo não pode ser rodado, aliás, pode ser rodado, podemos fazer a translação. O que não podemos fazer é a reflexão, ou seja, nós não podemos refletir isto de forma que esta pinta fique ali daquele lado. Okay? Isso não pode acontecer. Vamos, porque se eu refletir, ele fica virado, no fundo é como ficar virado ao contrário, e os azulejos normalmente não estão pintados de igual forma de um lado e do outro. Normalmente um dos lados é para sentar na parede ou no chão, e não para, portanto, não tem o mesmo desenho que tem de um dos lados. Então, aqui uma boa maneira seria reparar que temos aqui esta figura e vamos rodá-la assim. Qual destas figuras é que pode ser obtida repetindo isto 3 vezes? É exatamente a opção B. A opção B é repetir 3 vezes. Então, vamos fazer aqui uma rotação. Vamos fazer o original, aqui o original.
vou desenhar aqui de uma forma um pouco mais simples esta figura, pondo apenas isto e isto pintado. E com esta figura, não dá para formar nenhuma delas nesta posição, mas se pegarmos agora no rodando 90 graus, o que é que vai acontecer se eu rodar 90 graus? A figura original é esta, vou rodar 90 graus. Obtenho de facto esta, não é? A figura vai ficar com este aspecto assim e assim. E qual é a opção? É a opção B. Vamos rodar agora 180 graus. Enganei-me, rodando 180 graus. Está mal aqui. Vai ficar aqui e aqui. E qual é a figura? É D. Isto aqui assim. Depois, rodando 270 graus, dando 270 graus, ou menos 90, também podia ser. Então temos o original assim, né? E se rodarmos 90 graus, no sentido negativo, ficamos com isto, que é a opção C. Opção C. Ficamos com algo assim e assim. Então é a opção C. A única que não dá para desenhar é a opção A, que de facto precisaria, eu para obter isto teria de refleti-la assim. Ficava com este aspecto. Se eu pintar do outro lado também, vou ficar com isto assim. Vou ficar com algo assim parecido, não é? Mas não é isto que me interessa. Okay? Portanto, a opção A não dá para construir. Mais alguns exercícios de isometrias. Este é muito simples. Temos aqui este lado do triângulo que vai ser rodado 90 graus. Não diz aqui em que sentido. Portanto, nós aprendemos que é no sentido positivo. Então, nós temos o BC, que é perpendicular ao eixo do X. Rodamos 90 graus. Ele vai ficar com este centro, portanto vai ficar algures assim aqui, né? Não interessa agora exatamente onde, mas vai ficar algures assim, mas temos a certeza absoluta que ele vai ficar paralelo ao eixo do X. Como está na vertical, ao rodar 90 graus vai ficar na horizontal. Relativamente simples este exercício. Depois temos aqui este já não é de exame nacional, é de um teste de uma editora. Qual dos seguintes vetores é igual a CM mais BC? Vamos lá tentar fazer este aqui de duas maneiras. CM mais BC. Alguns alunos poderiam dizer, está para cortar o C com o C. Não propriamente. Podemos fazer BC mais CM, que dá BM. Agora há aqui um pequeno problema. BM, porque estes dois aqui cortam, não é? Como se sabe. E então, nós não está aqui nas opções, está em B. Cuidado. BM é, no fundo, sobe da parte de baixo do hexágono para a parte de cima. Qual destas opções é que também faz isso? O AB? Não. O MB? Já vimos que não. LC? LC? Não. CG? É exatamente CG. Igual a CG. Ou, podemos também dizer CM mais BC igual a CM mais M qualquer coisa. E este M qualquer coisa, vai ter de ser igual ao BC. BC igual a MG. Igual a C. Ok? Então, está. Agora, qual das seguintes isometrias transforma o segmento reto JK em DE? Não, desculpa, JK, eu estava aqui a desenhar mal. JK, eu vou ter que
esconder isto. É de facto aqui o JK. Este vai ser transformado neste. Há aqui uma que salta logo à vista que não pode ser, que é a translação. Esta não pode ser uma translação, porque para ser translação teria de ser o segmento original e o final teriam de ser paralelos, e não são. Poderá ser uma rotação. Rotação de centro M e amplitude de 150. Também não, porque reparem no seguinte, este ponto, do ponto M ao ponto K, não é mesmo que o do ponto M ao ponto D nem ao ponto E, portanto não poderia ser. Poderá haver uma rotação que transforma este neste, sim, existe, mas não tem centro M e não tem amplitude 150. Agora, reflexão. Também haverá uma reflexão, alguns, talvez assim com... Mas não é assim muito fácil ver aqui uma reflexão que transforme um no outro. É possível que haja, mas também não é esta aqui, de certeza. Reflexão de eixo HB. HB, ou seja, assim aqui, também não é. Se fosse essa reflexão, iria algures para aqui, talvez. Algures assim aqui. Mas também não é. Então vai ser de facto a reflexão deslizante de eixo ME. Eixo ME. Este eixo aqui. E vetor LD. Vetor LD. Porquê o vetor LD? Porque no fundo este vai refletir para aqui, reflexão deslizante, e desliza segundo o vetor LD. Ou, se preferirmos, primeiro o vetor LD vem para aqui e depois a reflexão. Então é a reflexão deslizante EME e eixo vetor LD.